Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A declaração de Ronaldo Fenômeno caiu como uma bomba no futebol brasileiro. Em meio à reta decisiva do Campeonato Brasileiro de 2025, o ex-craque da seleção brasileira e atual dirigente do futebol nacional não economizou nas palavras ao comentar a situação do Palmeiras. O Palmeiras não vai ganhar nenhum campeonato sem novos reforços, cravou Ronaldo durante uma entrevista que rapidamente se espalhou pelos principais veículos esportivos do país e inflamou as torcidas rivais. Em um ano de altos e baixos para o Verdão, a fala ganhou contornos ainda mais polêmicos diante do desempenho instável da equipe e da pressão crescente sobre a diretoria alviverde, que até agora não respondeu às expectativas da torcida em relação às janelas de transferência. O Palmeiras, que iniciou a temporada como um dos favoritos em todas as competições que disputaria, hoje amarga uma colocação fora do G4 do Brasileirão. Com um elenco enxuto e carente de peças-chave em setores críticos, o time vem colecionando tropeços que comprometem suas pretensões de título. A ausência de um centroavante decisivo, a queda de rendimento de peças importantes do meio-campo e as constantes lesões têm sido uma combinação cruel para os planos do técnico Abel Ferreira. Apesar do esforço coletivo e da entrega de jogadores da base, como Luiz Guilherme e Estevão, o time claramente sente a falta de experiência e profundidade para competir em alto nível com adversários diretos como Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. A fala de Ronaldo tocou justamente nessa ferida aberta, a falta de investimento em contratações pontuais e estratégicas. Em um mercado onde rivais se movimentam com ousadia e buscam reforços internacionais, o Palmeiras tem adotado uma postura conservadora. A torcida, acostumada com anos de glórias recentes, começa a dar sinais de impaciência. Cadeiras balançam nos bastidores da academia de futebol, e a diretoria, liderada por Leila Pereira, se vê encurralada entre a responsabilidade fiscal e a exigência por títulos. A crítica de Ronaldo, portanto, foi muito além de um comentário técnico. Foi um chamado público à ação, ou, como muitos interpretaram, uma provocação direta ao projeto alviverde. Enquanto isso, o Atlético Mineiro de Cuca observa de longe, mas com atenção. O Galo, embalado por uma sequência de vitórias convincentes, já desponta como um dos postulantes ao título. Cuca conseguiu montar uma equipe coesa, com equilíbrio entre juventude e experiência, e que tem se mostrado letal em confrontos diretos. A consistência tática e a disciplina defensiva do time mineiro contrastam com o desorganizado sistema palmeirense, que muitas vezes depende de lampejos individuais para decidir partidas. Em confrontos diretos neste campeonato, o Palmeiras saiu derrotado nas duas oportunidades em que enfrentou o Galo, com um amplo domínio da equipe de Belo Horizonte, o que apenas reforça o alerta disparado por Ronaldo. Nos corredores do Allianz Parque, a repercussão da declaração do Fenômeno foi imediata. Integrantes da comissão técnica tentaram amenizar o impacto, defendendo a filosofia do clube e reafirmando a confiança no atual elenco. Entretanto, internamente, sabe-se que a avaliação feita por Ronaldo não é um eco isolado. Vários analistas e ex-jogadores têm repetido, ao longo da temporada, que o Palmeiras parece ter estagnado em seu processo de evolução. Sem nomes de impacto chegando, as opções no banco se tornam previsíveis e pouco resolutivas, principalmente em jogos mais duros, nos quais a capacidade de decidir em poucos segundos pode ser a diferença entre a glória e o fracasso. A ausência de reforços no meio do ano expôs uma fragilidade ainda maior, a dificuldade da diretoria em concluir negociações importantes. Rumores apontavam negociações avançadas com jogadores sul-americanos e até europeus, mas nada se concretizou. Com a janela de transferências fechada e os adversários diretos reforçados, o Palmeiras entrou na fase decisiva do Brasileirão 2025 com menos armas do que seus concorrentes. A diferença se vê nas atuações, enquanto o Flamengo empilha gols com suas estrelas, e o Grêmio pressiona com intensidade impressionante, o Palmeiras muitas vezes se arrasta em campo, sem inspiração. O discurso da diretoria alviverde tem girado em torno da sustentabilidade financeira e da valorização da base. É verdade que o clube é um dos mais saudáveis do Brasil do ponto de vista econômico, mas a cobrança por resultados não perdoa. Os torcedores argumentam que, com uma das maiores receitas do futebol sul-americano, o Palmeiras não pode se dar ao luxo de encarar o Campeonato Brasileiro apenas como um laboratório de promessas.
A cobrança por reforços experientes, que cheguem para jogar e decidir, é cada vez mais forte. E a fala de Ronaldo apenas ecoou o sentimento que a arquibancada já vem entoando há meses. A pressão se torna ainda maior quando se observa que o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, eliminado nas oitavas por um adversário de menor expressão, e também deixou a Libertadores de maneira precoce, caindo nas quartas para o River Plate. Dois fracassos que abalaram a confiança do grupo e geraram revolta entre os torcedores, principalmente pela postura apática em jogos decisivos. A temporada que começou com promessas de protagonismo pode terminar de forma melancólica se não houver uma reviravolta nas próximas rodadas. E, segundo Ronaldo, essa virada não acontecerá sem a chegada de novos nomes que tragam peso ao elenco. O ex-camisa 9, conhecido por sua franqueza e leitura aguçada de jogo, não tem histórico de declarações gratuitas. Quando Ronaldo fala, o futebol brasileiro escuta. Ele já havia feito críticas semelhantes a outros clubes, na maioria das vezes, acertou em suas previsões. Seu comentário sobre o Palmeiras, portanto, carrega um peso simbólico que vai além da opinião. Ele sabe da responsabilidade de suas palavras, principalmente por ter vivido os bastidores do futebol em todos os níveis, como jogador, empresário e dirigente. Quando alguém com esse currículo aponta deficiências, é porque elas existem. Diante disso, a bola está com o Palmeiras. Resta saber se o clube vai responder com ações ou continuar apostando em um elenco que, até agora, não mostrou força suficiente para brigar em alto nível. A declaração de Ronaldo pode ter sido um empurrão na direção certa, ou o prenúncio de uma temporada sem glórias. A torcida espera, cobra e não admite mais desculpas. O futebol moderno exige resultados, mas também movimentações inteligentes no mercado. O tempo de confiar apenas no que já está em casa parece ter passado. Nas arquibancadas e redes sociais, a frase de Ronaldo reverberou como um grito de alerta. Torcedores palmeirenses, divididos entre os que apoiam a gestão conservadora e os que exigem mudanças imediatas, inundaram os perfis oficiais do clube com críticas, sugestões e, principalmente, cobranças. Muitos exigem reforços de impacto já para o início da próxima temporada, enquanto outros apontam que ainda há tempo para salvar 2025, caso a diretoria haja com firmeza e ambição. Há quem diga que a crítica do fenômeno foi um recado não apenas para Leila Pereira, mas também para Abel Ferreira, que tem insistido em algumas peças apesar da queda de rendimento. Do lado técnico, Abel segue defendendo seu elenco, mesmo diante das dificuldades. Em entrevistas recentes, destacou a entrega dos atletas e o comprometimento com a camisa, mas não negou que faltam opções em certos setores. O português já deu sinais de cansaço com a pressão contínua e, embora mantenha o discurso de confiança, é visível que a paciência está se esgotando. A insistência em jogadores como Rony, mesmo em má fase, e a falta de criatividade no meio-campo expõe um problema que vai além da tática, trata-se de limitação de elenco. E a cobrança pública feita por Ronaldo só reforça essa leitura. A distância entre o discurso institucional e a realidade em campo está cada vez mais evidente. O torcedor palmeirense, acostumado com um ciclo vitorioso recente, que inclui Libertadores, Brasileiros e Copa do Brasil, agora vê um time previsível, burocrático e emocionalmente instável. Sem um líder técnico como em temporadas anteriores, o time parece afundar nos próprios erros, principalmente em jogos fora de casa. A falta de contundência ofensiva é gritante, e a defesa, antes sólida, agora sofre com desatenções e falhas individuais recorrentes. O reflexo disso é a posição incômoda na tabela e o distanciamento do pelotão de frente. O contraste com o Atlético Mineiro é inevitável. O Galo de Cuca não apenas está em ascensão como tem mostrado uma identidade forte em campo. O técnico, velho conhecido do futebol brasileiro, recuperou a solidez da equipe e tem feito ajustes pontuais, principalmente no setor ofensivo. Com Hulk em grande fase e Zaracho comandando o meio-campo, o Galo desponta como candidato real ao título. Além disso, a diretoria atleticana tem sido elogiada pela capacidade de encontrar soluções criativas no mercado, ao contrário do que se vê no Palmeiras. Isso reacende o debate sobre visão estratégica, enquanto uns reagem ao mercado, outros o antecipam. Internamente, alguns conselheiros do Palmeiras começam a questionar a linha adotada pela presidência.
Ainda que a saúde financeira do clube seja motivo de orgulho, existe o temor de que a estagnação dentro de campo afete, a longo prazo, a imagem do clube e o relacionamento com os patrocinadores. Afinal, um clube vencedor atrai mais visibilidade, investimentos e engajamento. A perda de competitividade pode significar uma queda em receitas de marketing, bilheteria e vendas de jogadores. Ronaldo, com sua experiência também como gestor, parece ter enxergado esse risco e usou sua influência para acender o debate de forma pública. O ano de 2025, que começou promissor, agora caminha para um desfecho frustrante para o torcedor alviverde. Sem grandes campanhas nas Copas e distante do título do Brasileirão, o Verdão pode terminar a temporada sem levantar nenhuma taça pela primeira vez em 5 anos. E, para um clube que se acostumou a disputar tudo até o fim, essa perspectiva soa como um fracasso. A fala de Ronaldo, portanto, resume o que muitos têm receio de admitir: o Palmeiras perdeu protagonismo. E, para retomá-lo, não bastam promessas ou discursos. É preciso agir, investir e planejar com ousadia. Abel Ferreira, mesmo diante das críticas, segue sendo uma das poucas unanimidades no clube. Seu trabalho à frente do Verdão é respeitado e reconhecido, tanto por torcedores quanto pela diretoria. No entanto, até mesmo ele já sinalizou a necessidade de reforços para reconstruir uma base competitiva. Em conversas internas, Abel teria listado posições carentes e nomes que poderiam se encaixar no perfil do elenco. Contudo, a resposta até agora tem sido lenta. Isso tem alimentado boatos de uma possível saída do treinador ao final da temporada, especialmente se os resultados continuarem aquém do esperado. A torcida, por sua vez, começa a olhar com saudade para a era recente de conquistas e jogadores decisivos. Nomes como Gustavo Scarpa, Rafael Veiga em sua melhor fase, Dudu no auge e Danilo no meio-campo são lembrados com nostalgia. Hoje, o elenco carece de uma referência incontestável, alguém que chame a responsabilidade nos momentos decisivos. A molecada da base, por mais promissora que seja, ainda precisa de tempo para maturar. E o futebol de alto nível não perdoa transições mal conduzidas. O alerta de Ronaldo é um lembrete disso: sem reforços, o Palmeiras corre o risco de se tornar apenas coadjuvante. E, nesse cenário de cobranças, insatisfação e cobrança por atitude, uma coisa é certa: o nome de Ronaldo não será esquecido tão cedo pela torcida palmeirense. Seja como mensageiro da realidade ou como instigador de uma mudança, ele colocou o dedo na ferida. E, ao fazer isso, talvez tenha prestado um serviço ao futebol brasileiro, ao tirar da zona de conforto uma das maiores potências do continente. Agora, cabe ao Palmeiras decidir que caminho vai trilhar: o da reação imediata ou o da estagnação prolongada. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. O impacto das palavras de Ronaldo ultrapassa os limites do campo e das 4 linhas. Ele resgatou uma discussão essencial para um clube que pretende continuar entre os grandes: a importância de se reinventar constantemente. Não basta ter estrutura, torcida apaixonada e tradição, o futebol exige renovação, investimento e leitura precisa do momento. O Palmeiras, que por tanto tempo ditou o ritmo do futebol brasileiro, parece ter estacionado justamente no ponto em que deveria acelerar. A fala do fenômeno soa como um espelho incômodo para quem insiste em acreditar que o passado recente de glórias ainda basta para garantir respeito no presente. Com a temporada se aproximando do fim, o Palmeiras entra em uma encruzilhada. Há tempo para ajustes, mas não há mais margem para erros. A janela de oportunidades está se fechando, e cada jogo restante será uma prova de fogo não apenas para os jogadores, mas para toda a estrutura do clube. O que será feito a partir de agora determinará se o Verdão voltará a disputar títulos com protagonismo ou se continuará sendo coadjuvante em um cenário cada vez mais competitivo. A frase de Ronaldo, portanto, pode ter sido dura, mas foi, acima de tudo, necessária. Às vezes, uma verdade incômoda é o primeiro passo para uma grande virada. E o Palmeiras precisa escolher: continuar na defensiva ou retomar o seu papel de gigante com atitude, estratégia e coragem para se transformar. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.